Olá, amigos. Boa noite. Bem-vindos para mais um SEAC no Lar. Oportunidade semanal que o Centro Espírita Amor e Caridade nos oferece de estarmos aqui juntos para estudar e discutir, refletir sobre uma lição de Jesus, sempre utilizando uma obra de cunho evangélico, como nós costumamos utilizar, Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. E uma vez mais estamos com o nosso companheiro José Rubo, que eu convido também para que se manifeste. Boa noite, amigos, boa noite, Maurício, boa noite, Matheus, a todos os amigos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês para poder dividir esse momento, né, de oração, de reflexão, e que nos traz tantos benefícios. Nós todos nos beneficiamos desse evento que é o Evangelho no Lar. Muito bem. Como todos já sabem, nós temos no Evangelho no Lar essa possibilidade de estudo, de aprendizado, mas principalmente de mudança de hábitos em nós mesmos, trazendo Jesus para dentro do nosso lar, discutindo sobre o seu Evangelho com aqueles que conosco convivem e, dessa maneira, procurando mudar aquele ambiente, mudar aquele clima das nossas casas, dos lugares onde residimos, ou muitas vezes do local onde trabalhamos, né? Muitos gostam de realizar o estudo do Evangelho também no local de trabalho, sempre de maneira a protegê-lo, trazendo, né, os bons fluidos, as boas vibrações para esse local, que é muito importante. É por isso, então, que essa experiência que nos é oportunizada, ela é muito valiosa e nós devemos levar adiante. Né? Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, a gente também explica como que é realizado. Nós fazemos aqui numa sequência que é proposta pela Federação Espírita e que é bem interessante, né? Apenas para que nós tenhamos uma disciplina, tenhamos um método de realização. O Evangelho no Lar, ele implica, em primeiro lugar, na disciplina de nós estarmos ali constantemente realizando. Por isso, a escolha de um dia determinado da semana, um horário específico onde nós vamos realizar esse estudo, é por demais importante. Aqui conosco, às quartas-feiras, às 18h30, das 18 às 19h30, nós realizamos esse estudo. Mas é possível que dentro ali da nossa casa, com a nossa família, nós possamos selecionar qualquer outra data, de preferência aquela que a maior parte daqueles que compõem o lar possam estar presentes. Né? Em casa, por exemplo, nós já de muitos anos costumamos fazer no domingo às 20 horas. Nesse horário, desliga-se a TV, se estiver assistindo, se tem o hábito de acompanhar alguma coisa no celular, que hoje em dia também é muito comum, nós deixamos de fazer, e nem o telefone nós atendemos. Também não saímos nesse dia, nesse horário, podemos sair depois, mas nós privilegiamos esse encontro do Evangelho no Lar, porque ele é, por demais, importante. Uma vez selecionado o dia e horário, nós selecionamos uma obra para o estudo. É claro que nós falamos de Evangelho no Lar, o princípio é o estudo do Evangelho, por isso, obra indicada, Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós temos os textos do Evangelho, os textos selecionados do Novo Testamento, e com as explicações dos Espíritos em relação a cada um deles, sempre de maneira elucidativa para que possamos aplicar em nossa vida.
Também podemos usar, como eu disse, uma obra de cunho evangélico, que é o que nós fazemos aqui no SEAC no Lar. Nós selecionamos, e aliás já estamos terminando o livro Vinha de Luz. O Vinha de Luz é um livro psicografado pelo Chico Xavier, e a autoria espiritual de Emmanuel. Ele compõe uma série de livros que tem, cada um deles ali, 180 lições. Hoje, no Vinha de Luz, nós estamos na lição número 173. Portanto, daqui a algumas semanas estaremos encerrando. E essa lição 173 tem por título Pão Divino. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Quanto tempo que precisa? 15, 20 minutinhos, não mais do que isso. Nós utilizamos 60 minutos, que é o tempo que a TV SEAC disponibiliza para esse nosso estudo. Mas ele pode ser feito, né, em menos tempo, 15, 20 minutos. Ele pode ser feito com todos aqueles que queiram participar. Nós vamos realizar aquele estudo. Muitas vezes, a pessoa que deseja realizar o Evangelho no Lar é a única que está frequentando ou procurando se inteirar da doutrina espírita naquela casa. Mas ele pode convidar os demais a que participem, e deixando livre a participação ou não. E, é claro, pode ser feito sozinho também. Pode ser feito, inclusive, à distância, como nós muitas vezes fazemos aqui, né? Hoje mesmo estamos aqui. Eu estou aqui na cidade de Bauru, no estúdio da Rádio e TV SEAC. O José está nos Estados Unidos. Me permita falar, viu, José? Contar onde você está aí. O José está nos Estados Unidos, em Orlando, já há alguns meses que a gente vem fazendo desse jeito. Então, aquela família que tem o hábito de fazer o Evangelho no Lar, o filho saiu, foi estudar fora, né? A faculdade fica em outra cidade, por que não usar também esse instrumento eletrônico que a internet nos permite, né? É importante entendermos que é um encontro de corações, é um encontro de vibração em torno do Evangelho e vai beneficiar todos aqueles que participam, né? A gente poderia, né, partir do seguinte princípio: Evangelho no lar, né? O que é o lar? Poderia ser a pergunta, mas nós não vamos entrar nessa, porque daria com certeza, né, tivéssemos aqui a presença do nosso companheiro Richard Simonetti, né, ele poderia escrever um livro a respeito disso, respondendo essa pergunta, o que é o lar. Então, se nós temos, né, a consciência, né, de que o lar pode ser aquele lugar onde nos encontramos, que é um encontro de corações, um encontro de vibração, nós podemos fazer dessa maneira aqui, né? E com isso, então, nós temos a proteção ali para a nossa casa. Proteção por quê? Porque a nossa mente, a vibração mental que nós emitimos, ela muda de sintonia, facilitando que os bons espíritos se apresentem para nos orientar e dificultando o acesso daqueles que, de alguma maneira, querem nos induzir ao erro, né? Nos induzir ao mal. E como que nós realizamos? Nós vamos fazer daqui a pouco, né? De maneira bem simples, uma prece inicial, onde nós podemos pedir ali pela presença dos bons espíritos orientadores para que estejam conosco, nos intuindo, nos auxiliando nas melhores reflexões, para que depois, é claro, na compreensão, possamos aplicar em nossa vida, né? Para ficar só um estudo frio ali, não, né? Nós vamos fazer a leitura do texto escolhido, se for lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o item que foi selecionado, que pode ser de maneira aleatória ou sequencial. Tem pessoas que abrem o Evangelho aleatoriamente e faz o estudo, outros mantêm a sequência semanal. Eu prefiro a sequência semanal,
né? No espaço aí de alguns meses, nós estudamos o Evangelho por inteiro, por isso que eu prefiro. Mas nada impede também que seja feito de forma aleatória. A pessoa fala assim, nossa, eu gosto de fazer aleatório, porque sempre abre uma lição importante que coincide exatamente com o que eu preciso. Ora, o Evangelho é exatamente isso, ele é a lição importante que coincide com aquilo que a gente precisa. Então, qualquer coisa que eu abrir será perfeito para aquilo que eu estou vivendo, não tem outra situação, né? Feito a leitura, comentários, todos aqueles que participaram podem comentar, dizendo a sua interpretação, contando como poderia aplicar na sua vida, e aí encerramos com uma prece também, pedindo pela proteção, pela boa orientação a nós, ali na nossa casa, aqueles que conosco convivem, trabalham, nossos vizinhos de bairro e, por que não, para os governantes da nossa cidade, do estado e do país, não é? Afinal de contas, a proposta é que todos nós mudemos a nossa vibração, a nossa faixa mental, para que a Terra, de fato, se torne algo melhor, se estabeleça, né, o reino de Deus. E aí nós temos a questão envolvendo a água fluidificada, se eu faço em voz alta ou não, né, e estando sozinho, e aí eu gosto que o José responda para a gente, né, que o José é especialista nessa área de água fluidificada, né, José? Bom, quem dera eu fosse especialista em alguma coisa, mas enfim, né? Como todos nós, né? Nós somos aprendizes, né? Todos aprendizes do Evangelho, então nós podemos até estudar um pouquinho mais uma coisa e outra, mas temos que ter a humildade de, né, reconhecer que estamos todos no caminho do aprendizado, da evolução. E aí a gente traz a aguinha, né? Aguinha, todo mundo tem a sua aguinha sempre aí do lado. Nas nossas reuniões espíritas é comum, a gente já conhece isso de um bom tempo, né? E a água, ela está ali presente, lembrando, como o Maurício disse, que é o momento do Evangelho no Lar, momento de reflexão, de oração, momento de vibração. Estamos vibrando positivamente em torno de uma palavra divina, da palavra de Jesus, né? Estamos vibrando positivamente junto com o mundo espiritual, e essas vibrações todas positivas modificam de uma maneira tal a água, de forma que ela se torna como que um bálsamo, como que uma medicação, se desejarem utilizar esse termo, mas que nos favorece o espírito e o corpo a se prepararem para os ensinamentos e para as reflexões que vamos fazer durante essa reunião, que é o Evangelho no Lar, né? Então é para isso que nós temos a água fluidificada em todas as nossas reuniões espíritas, para que a gente possa depois fazer uso desta água, tomando a água, e essa água que passou por esse processo, né, de magnetização, de fluidificação, que os espíritos colocaram alguma coisa ali dentro daquela substância, ela possa nos favorecer de alguma forma. Então a gente tem a água, toma a água após a reunião, e a gente tem uma condição melhor, né, de prosseguir nas nossas tarefas. Lembrando, né, então até o Maurício falou agora um pouquinho antes, né, só para fazer um adendo aí, Maurício, você falando do Evangelho no Lar, né, a família, a questão da família, né, o quanto que isso pode ser, né, expandido em termos de discussão, né, então vamos lembrar, né, teve um camaradinha lá um tempo atrás, né, que é a principal figura que nós seguimos, que é Jesus Cristo, que ele falou assim, numa determinada situação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E aí a gente vai, né, tentar refletir sobre tudo isso. Eu tenho certeza que o Maurício vai, uma hora ou outra, ele vai querer discutir sobre isso, não hoje talvez, mas
né? Mas sempre acaba entrando, a gente sempre acaba entrando nesses assuntos mais profundos, né? E a gente pode, então, entender melhor, né, o que significa fazer um evangelho no lar, reunir uma família. Que família que nós estamos reunindo, né? Então, essa família, né, central, essa família divina, essa família que nos une a todos como irmãos, né, é que é a família que nós estamos buscando reunir no Evangelho no Lar. Ótimo, Maurício, é por aí que a gente vai seguir, não é? Exatamente. E quando a gente começa a pensar a respeito, refletir a respeito dessas situações, nós percebemos a profundidade do ensino de Jesus, né? A compreensão que nós ainda temos de forma relativa sobre aquilo que o mestre deixou em termos de ensinamento, né? Para a gente é meio distante ter essa concepção, né, de família. É importante que a gente discuta a respeito, porque provavelmente está no futuro que pode ser antecipado quanto mais rápido for o nosso aprendizado a respeito, né? Fantástico, José. E nós, como eu disse aqui, nós costumamos, então, né, fazer o estudo, né, do Evangelho no Lar. Primeiro, nós fazemos uma leitura de todo o texto, né? Nós vamos ler hoje esse texto de Vinha de Luz, número 173, tem por título Pão Divino. Vamos pensando aí já o que é o pão divino, né? E depois nós voltamos e vamos passo a passo discutindo a respeito dele, trazendo a nossa interpretação, a nossa compreensão, né? E é claro, os irmãos que estão nos acompanhando também, a partir desse estudo, vão fazendo as suas reflexões, procurando estabelecer em que ponto nos encontramos desse ensinamento, né? Como eu disse, é sempre importante, então, nós começarmos com uma prece, e eu convido todos nesse momento, então, para que nós façamos essa prece inicial, elevando o pensamento ao Pai, nesse momento que nos reunimos para o estudo do Evangelho no Lar, agradecendo primeiramente mais essa oportunidade que nos é oferecida de nos reunirmos com todos os irmãos que nos acompanham nesse momento, mas rogando a proteção, a intervenção da espiritualidade amiga, esses companheiros que de forma orientativa sempre estão presentes, nos trazendo as informações, nos ajudando na compreensão dos textos que são lidos, que são estudados, para que possamos, a partir dessa compreensão, dessa melhor compreensão, procurar a melhor maneira de aplicar em nossas vidas. E de nossa parte, que tenhamos a boa vontade, em primeiro lugar, coração e a mente abertos para os entendimentos. Muitas vezes, novas formas de entender aquilo que já foi falado há muito tempo e que nós ainda estamos procurando caminhar em torno do objetivo. Que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, esteja conosco e nos ampare nesse propósito. Que assim seja. Vamos lá, vamos à leitura. Vinha de Luz, Emmanuel, capítulo 173, ou lição 173, o pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 32. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Templos de pedra arruinam-se,
Princípios dogmáticos desaparecem. Cultos externos modificam-se. Revelações ampliam-se. Sacerdotes passam. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O espiritismo evangélico, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem. Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido. Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito. Processos de comunicação com o invisível progridem sempre. Médiuns sucedem-se uns aos outros. Se procuras, pois, a própria felicidade, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino, que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Lição de Emmanuel, como dissemos. E que é necessário que nós, de fato, tenhamos uma reflexão sobre ela. Ela traz aqui uma certa complexidade, no entanto, nós vamos perceber que, ao longo do estudo e da discussão, ela, de certa maneira, é simples para aquilo que é a proposta. Ela pode ser complexa para o nosso entendimento, mas ela é simples para aquilo que é a proposta, né? E como eu disse, depois da leitura inicial, né, nós vamos agora passo a passo. Então, vinha de luz, 173, o pão divino. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus, em João capítulo 6, versículo 32. É o texto do Evangelho, do Novo Testamento. E nós pedimos para que o José contextualize o momento dessa fala, quando ocorrer essa fala, para que então possamos tratar a respeito da lição. Ok, Maurício. Então vamos lá para João capítulo 6. Né? E Emmanuel então extrai esse versículo, falando primeiro de Moisés, do pão, né, que os judeus receberam, né, durante o êxodo, no deserto, né, o maná, né, que era como é chamado na Bíblia. Então Moisés ofereceu esse alimento aos judeus, que era um alimento, realmente um alimento físico, era um alimento mesmo verdadeiro, para que eles pudessem, né, permanecer durante aquele período que ficaram no deserto. E Jesus, então, agora vai trazer um outro tipo de alimento, o alimento espiritual. Então, Jesus diz: Moisés não vos deu o pão do céu, deu o pão, né, físico, mas não o pão do céu. Mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, pão, o alimento espiritual. Jesus, nesse momento, ele estava numa situação em que ele
João, ele escreve o seu evangelho, ele não se atém muito a questões literais da passagem de Jesus na Terra. Ele vai mais no centro, no significado, nas razões de Jesus, né? Por que as coisas todas aconteceram da forma como aconteceram. E aí você tem justamente um dos milagres de Jesus, que é a multiplicação dos pães. Isso você vê que João não fica se atendo muito aos detalhes. Ele fala que havia as pessoas que estavam ali para serem alimentadas após, né, o sermão de Jesus. Aparentemente eram 5.000 pessoas que estavam ali ouvindo a Jesus. E havia para alimentar essa multidão 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda que os discípulos distribuam isso entre as pessoas e após a distribuição ainda sobram 12 cestos de pães, algo assim. Enfim, João não dá muita atenção a isto, mas dá atenção ao fato de que aquelas pessoas que foram ouvir a Jesus, quando foram procurá-lo naquele momento, eram pessoas que estavam buscando justamente o pão físico, que estavam buscando coisas materiais e que não entendiam o tamanho, né, do gesto de Jesus ao fazer aquela multiplicação de pães. Era um sinal, eles precisavam daquilo para poder crer, né, para poder entender que ali estava alguém diferente de Moisés, por exemplo, tá? Mas eles não tinham, eles ainda estavam muito preocupados com a questão material. E após esse milagre, ou esse sinal, Jesus ainda apresenta um segundo sinal, porque ele sai dali onde eles estavam, em Tiberíades, e vai até Cafarnaum. Só que os discípulos vão à frente de barco, atravessando o mar da Galileia. E Jesus vai atrás, vai depois. Como ele vai depois? Ele não tinha barco, né? Então tem aquela passagem de Jesus andando sobre as águas e de Pedro também, e tudo que aconteceu. Tá? E então veja, nesse momento, as pessoas ainda estavam preocupadas com algo sobrenatural, com o sobrenatural, para fazer, puxa, mas esse cara faz as coisas diferentes, precisa dar um sinal para nós. E só isso não basta, eles queriam o próximo sinal. Não adiantava fazer um milagre atrás do outro para Jesus, que eles estavam sempre querendo um novo milagre, um novo sinal, né? Então eles não estavam buscando Jesus por conta das palavras, né, que ele trazia, mas dos benefícios que ele poderia trazer para as pessoas. E Jesus fala, olha, não é isso que eu vim falar, não é disso que eu estou falando, vocês precisam entender melhor, né? Eu faço isso para que vocês despertem, mas depois de vocês despertarem, a necessidade de mudança, de entender a palavra, quem me enviou é o Pai. E o Pai é o que dá o verdadeiro pão do céu, o pão divino. Então é nesse sentido que Jesus fala essa frase que está ali em João capítulo 6, versículo 32, que Emmanuel extrai e que nós agora vamos discutir para poder ver a amplitude, né, do significado desta passagem. Maurício. Aliás, é bem interessante essa maneira. Você disse muito bem a propósito do Evangelho de João, né, o que o João procura buscar e trazer ali no seu Evangelho, né? E ele tem, assim, a meu ver, um caráter de sempre mostrar o lado divino e o lado coerente de Jesus com as escrituras até então, né, conhecidas. E essa relação da palavra de Jesus nesse momento, com o texto lá do Êxodo, né, de Moisés com o povo
hebreu, ela é fantástica, né? Porque nós vamos ver isso ocorrer em diversas situações que são feitas as comparações, né? Aquilo que aconteceu na antiguidade, com Moisés, aquilo que acontece, né, com Jesus, ali na vida de Jesus. E isso eu acho muito interessante, porque ela propicia para a gente um envolvimento, um estudo, né, com uma profundidade muito maior, e que eu não digo que a gente tem total conhecimento a respeito, mas que vai abrindo algumas portas, vai descortinando algumas situações, né? Aqui tem uma comparação muito interessante entre aquilo que é o material e aquilo que é o espiritual. Quando eu estava lendo essa lição, inclusive, José, eu lembrei de um amigo, né, companheiro espírita, que sempre que nós íamos iniciar uma atividade e a prece era conduzida por ele sempre mencionava o pão material e o pão espiritual, né? Acredito que ele tinha essa visão aqui dessa lição, né, que Emmanuel procura passar para a gente, mas me deu um entendimento muito mais interessante daquilo que ele proferia naquela prece. Achei muito interessante, né? E é como você falou, nós somos eternos aprendizes, né? A gente estuda, comenta, apresenta os textos e aí, de repente, uma frase ou uma palavra nos remete a algo lá de 10, 15 ou 20 anos passados e a gente fala, puxa vida, olha só, isso aqui cabe naquele momento, né? É muito interessante. Vamos lá. Toda a regimentação religiosa na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas ante a grandeza da vida espiritual. Ou seja, o que se espera das aglomerações religiosas, dos textos, da disciplina, da ordem religiosa, que prepare as almas para o futuro. Que futuro é esse? O futuro da vida espiritual, onde de fato existe a grandeza, né? Ou seja, dá importância devida para as questões materiais. Nós temos aí o pão, o maná, né, caído lá do céu, oferecido, né, por Deus para que aquele povo se alimente. Por quê? Porque há corpos físicos que precisam ser mantidos. É necessário, né? Se não houver ali a alimentação material, esses corpos perecem. Mas qual o maior sentido deles? Manter a alma que aquele corpo abriga em evolução espiritual, na continuidade da evolução espiritual. E as religiões, ou a questão religiosa na Terra, ela deve ter esse objetivo, ela deve promover essa condução do homem em busca desse objetivo. Emmanuel continua, templos de pedra arruinam-se. Falando também na questão material, nós temos infinitas situações, a própria história, o próprio Evangelho fala, né, dos templos destruídos, de cidades destruídas, ou seja, de qualquer obra material, né, que a lei de destruição fatalmente vai agir sobre ela. E princípios dogmáticos desaparecem, aquilo também que muitas vezes engessa os entendimentos, que são princípios ali filosóficos, que eles podem se alterar ao longo do tempo, portanto, vão desaparecer também. Os cultos externos modificam-se, dependem muitas vezes da cultura, dos valores de determinada época, ou de grupos sociais, para que seja feito de uma forma ou de outra. Com isso também, com a passagem do tempo, vão se modificando. Revelações ampliam-se,
a partir do entendimento, da ampliação da capacidade de entendimento do homem, ele vai entrando em novos conhecimentos. As revelações acontecem, muitas delas trazidas, né, por ordem divina, como nós sabemos, que as leis de Deus, por exemplo, a sua interpretação, outras também por ordem divina, mas a cargo da ciência. Os cientistas vão descobrindo, vão nos trazendo informações e vão também revelando novos conhecimentos. E sacerdotes passam. Independente do ego, do poder, do controle que tenha, vão passar. Isso daí vai ficar para trás também. Essas aqui são as questões que são necessárias de entendimento, né? Porque nós temos que ver aquilo que é importante de fato a compreensão. O que é que nós precisamos fazer? Nós chamamos muito a atenção para nós, os espíritas, os frequentadores dos estudos da casa espírita, nós ainda vemos uma grande quantidade de pessoas que chegam para o estudo da doutrina ainda pegados na fenomenologia. Vêm pelos efeitos que ouviram falar, em busca de cartas psicografadas daquele que se foi, né? Algumas situações justas, porque trazem até, de certa maneira, um consolo para o sofrimento. Mas isso passa também. Isso passa, isso faz parte da questão material. O que não passa? O que não passa é esse ensinamento que vai promover a grandeza espiritual, vai nos levar à vida espiritual de fato. Né? Então, quando nós tratamos desse assunto, não significa deixar de lado tudo aquilo que é material, significa entender a real, né, necessidade, a razão de tudo isso que é material, que nos cerca e que nós precisamos, mas estar ligado naquilo que de fato importa. Né? Lembram-se da história de Marta e Maria? A generosidade de ambas recebendo Jesus em sua casa, ambas desempenhando papéis importantes. Quem recebe em casa quer sempre receber muito bem, por isso tem todos os serviços a fazer, né? E Marta se dedica a essa situação e num dado momento, ela incomodada, ela fala com Jesus, né? Mestre, peço que Maria me ajude, não está vendo que eu estou fazendo tudo sozinho? E ela está muito preocupada com essa questão material, porque tem sentido de fato. Mas esqueceu da outra parte. E Jesus chama atenção para isso. Ela fala, Marta, Maria preferiu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? É aquela que não perece. Aquela que depois que tudo passar, os templos, o princípio dogmático, os cultos, as revelações, os sacerdotes, ela permanece. Ela permanece. E quem que trazia essas informações? Quem trouxe essas informações era justamente aquele que estava ali com elas, Jesus, o pão divino. Se, por um lado, Moisés conseguiu o pão material, o maná, para a sobrevivência daqueles hebreus, Deus encaminha, num momento posterior, o pão divino, aquele que traz o ensinamento, aquele que leva a grandeza espiritual. Marta e Maria nos exemplificam muito bem essa situação, nos exemplificam muito bem essa escolha. E escolha que é oferecida para nós o tempo todo. Né? Muitas vezes nós começamos ali a trabalhar na casa espírita, nos empolgamos com os ensinamentos, com tudo aquilo que nos leva, de fato, a um outro patamar de compreensão, e com o passar do tempo vai se tornando mecânico. Nós vamos esquecendo a parte que realmente importa. Nós vamos nos dedicando só àquela situação prática, material. Por exemplo, entregar a sopa, a marmita, o lanche para aquele que nos procura.
Quando nós fazemos isso de forma mecânica, o mundo nos pesa e aí nós estabelecemos critérios que muitas vezes são nossos, do nosso julgamento. E deixamos de lado aquilo que realmente importa, né? E aí a gente começa assim, poxa vida, mas esse rapaz novo desse jeito aqui, pegando a cesta básica, por que ele não vai trabalhar? E a gente não sabe toda a história de vida que trouxe ele até aquele momento ali. Então nós esquecemos a parte realmente que importa, a grandeza, o pão divino que é oferecido a todo dia, a todo momento, né? Porque esse apelo material nos puxa, a nossa natureza humana ainda inferior nos puxa para essas situações, né? Há muito para se falar dessa lição, mas eu preciso passar a palavra para o José, porque senão daqui a pouco ele desliga, sai do ar, ou sei lá o que, né, José? Não, eu estava aqui absorvendo tudo que você está falando, que você realmente foi muito profundo nessa análise que você fez. Eu nem vou me estender muito aqui, porque não tem muito mesmo o que acrescentar, você falou muito bem, mas desse trecho, né, do Fonte Viva que nós estamos, Fonte Viva não, a Vinha de Luz que nós estamos lendo agora, né, está escrito ali, ó, revelações ampliam-se. O que você fez agora, Maurício, foi justamente ampliar as revelações, né? Você lembrou aí da passagem de Marta e Maria. Eu não estava lembrando disso, mas se encaixa perfeitamente. Tá tudo dentro daquilo que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Nós expandimos muito o nosso conhecimento no momento que nós nos dispomos a fazer essa discussão, essa reflexão, né? Então nós temos que ir além, nós não podemos ficar só, vamos voltar nessa questão material, questão espiritual, não podemos só ficar na questão material, né? Nós não podemos ficar presos, como você mesmo disse, aquilo que a fenomenologia, aquilo que acontece no centro espírita, né, aquele aspecto mais palpável das coisas, né? Ficar presos aos dogmas, presos àquela estrutura, né, fixa, imutável, às vezes, de algumas reuniões que a gente vê, né? Não se prender a pessoas, né? Às vezes a gente fica fascinado por um palestrante muito bom, que fala muito bem, e fica correndo atrás dele para ir em todo lugar que ele vai falar. A pessoa vai lá para ouvir sempre a mesma mensagem, né? Precisamos ouvir outras pessoas, ouvir mais pessoas, ouvir tantos ensinamentos que existem para que a gente possa assimilar, para que a gente possa absorver, né? E aí sim é dessa variedade, dessa reflexão, desse entendimento do mundo espiritual é que a gente consegue extrair aquilo que é necessário para o nosso alimento espiritual, para que o que Jesus trouxe, né, esse alimento espiritual trazido por Jesus, vindo do Pai, né? Então, como eu falei, não vou me estender muito, passo para você de novo aí, Maurício. Muito bem. E eu vou procurar aqui dar uma acelerada, porque eu falei muito no primeiro momento, senão já vence o tempo e o Matheus me joga para fora do estúdio aqui, né? Vamos lá. Todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus. Alimento valioso, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, aquilo que nós falamos, né, agora há pouco, e cuja finalidade primordial é a de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. Ou seja, né, estabelece ali a situação para que o corpo permanecesse vivo, para que ele possa então continuar, né, a sua progressão espiritual. O espírito é o ser verdadeiro, o espírito é aquele que evolui, que não está sujeito
sujeito à lei de destruição, né, que está sujeito à lei de progresso, à lei de sociedade. Então, nós fazemos a diferença entre essas duas situações, né? O espiritismo evangélico nos dias que correm é abençoado celeiro desse pão. Gente, olha a quantidade de informação que nós vamos encontrar de orientação filosófica e moral no Livro dos Espíritos. Eu sou fã do Livro dos Espíritos. Ele dá uma completa explicação para a gente das situações mais importantes da vida, mas que vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo também, reforçando aquela terceira parte do Livro dos Espíritos que fala das leis morais. É fantástico, a gente não pode perder essa oportunidade. É, de fato, um abençoado celeiro desse pão divino, né, que nos traz as explicações, que nos alimenta de verdade. Quando todo o resto se for, quando o corpo se for e o espírito se tornar livre novamente, voltar completamente livre para o plano espiritual, ele vai levar tudo aquilo que ele conseguiu reter, que ele conseguiu aprender. E toda aquela comida que nós comemos, sabe aquele churrasco do domingo, aquela feijoada fantástica na casa da mãe, ele vai ficar lá junto com o corpo lá, né? E a gente sabe muito bem, né, que ele já simplesmente ali criou só a gordurinha que impede a gente de fazer o exercício matinal. Em suas linhas de trabalho, há mais certeza e esperança, mais entendimento e alegria. Isso se a gente não cair naquela situação que eu falei, mecânica, né? Da gente julgar, criticar, condenar, né, aquele que muitas vezes se apresenta ali. Tinha e todo mundo passa por isso, viu? Não estou falando aqui que eu estou falando porque eu nunca passei por isso. Não, a gente passa. Você vai fazer o trabalho lá voluntário e aí tem aquela fila de pessoas esperando para receber o lanche. E aí você entrega o lanche para eles, daí você vê uma pessoa ali, a mocinha, muito bem vestida, tal, você fala, essa aí não precisa. Você pensou, mas quem é você para falar que não precisa? Aí chega o rapaz fortão lá, você fala, pô, esse aí podia estar trabalhando, está aqui pegando lanche, podia ser para outra pessoa. E aí você começa a criar critérios para não atender essa gente. Por exemplo, né, sobrou, tem a condição de repetição. Você fala, esses aí não precisam, eu não vou dar não. Você não sabe se ele tem uma mãe doente lá esperando ele levar, né, tal. E aí eu me lembro muito bem, um amigo nosso aqui do centro, né, que na época que eu comecei, já desencarnou, está no plano espiritual já faz vários anos. Ele falou assim, mas o que você tem que fazer? Você tem que entregar o lanche. Você entrega o lanche. Né? Entrega o lanche. Se tiver algum critério, alguma avaliação, o centro diz para a gente que tem que fazer. Maurício, para esse tal aqui você não entrega, para esse aqui você entrega. Então, não decide, você só entrega. Né? Sabe aquele personagem humorístico do cara crachá, chegou a pedir o lanche, pega o lanche, tá. Mas ele tá, não é problema seu. Essa que é a questão. Né? Isso é realizar ali a operação sem ficar, né, criticando, mantendo o aprendizado. Esteja, porém, cada companheiro convencido de que o esforço pessoal no pão divino para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, o tempo todo, culto dominante o tempo todo. Ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais de ontem, né? Se a gente não tiver isso, então, como princípio, como algo que norteia o nosso caminhar, não vai adiantar de nada. Tem que ter esse esforço pessoal, a gente tem que estar sempre atento. O orai e vigiai, a gente vê como uma expressão bonita e que vai, muitas vezes, ficando obscurecida. A gente não busca essa questão de entendimento. Comentário, José? Lembrando, Maurício, né, que você falou agora há pouco, né, sobre a fila, né, das pessoas recebendo, né, um lanche, né? Quem que decide que a pessoa é necessitada ou não?
Você? Você vai decidir se a pessoa é necessitada ou não. Se ela está ali é porque ela sentiu necessidade e acabou. Não tem que fazer outro questionamento. Se ela se sentiu necessitada, está justificada, ela está ali no lugar certo. Então a gente tem que fazer a nossa parte sem questionamento, muitas vezes, dessas coisas, porque só quem sente, né, a fome, só quem sente, né, a falta de alguma coisa é que pode responder por aquilo. Eu não posso responder pelo outro, eu respondo pelas minhas necessidades, e as minhas necessidades, alguém pode olhar as minhas necessidades e falar assim, pô, por que ele está reclamando? Está reclamando do quê? Ele tem tudo. Né? Mas quem sente as minhas necessidades sou eu mesmo. Né? Então eu preciso ter essa compreensão, e eu preciso também ter, como está aí no parágrafo seguinte, fazer o esforço pessoal, diário, constante. Maurício, você falou agora do orai e vigiai. Eu repito sempre que eu posso isso, orai, a parte do orai, essa frase, orai e vigiai, 2 verbos. Orai, com um pouquinho de esforço, qualquer um faz. O vigiai não é fácil. O vigiai demanda um esforço muito maior. Né? E a gente precisa ter esse esforço constante para a gente poder vigiar principalmente os nossos pensamentos, que é o que, em última análise, comandam as nossas ações, as nossas reações a tudo que fazemos. Então precisamos estar sempre, né, com a mente em ordem, organizada, lendo textos como este que nós estamos lendo, estudando o Evangelho, para que a gente possa assimilar da melhor forma possível e ter isso como princípios para que no momento em que você precise usar, ele esteja ali à sua disposição. No momento em que você esteja numa fila de uma entrega de alimento, de lanche, você não caia na tentação de olhar, falar assim, julgar, né? Este precisa, aquele não precisa. É aí que nós precisamos ter o esforço. E já imaginou o esforço, o movimento interno que uma menina, uma mocinha de 19, 20 anos, um rapaz em pleno vigor físico da juventude tem que fazer para vencer o próprio orgulho e se colocar numa fila para ganhar um lanche? Não merece o nosso desaforo, né? Não merece esse nosso pensamento, de maneira nenhuma. Eu acho que se a gente tivesse isso o tempo inteiro, porque é uma coisa que eu te falo, a gente está conversando aqui, mas nesse momento mexeu comigo essas palavras, né? Eu fiquei imaginando ali a pessoa se despojar de todo o seu orgulho na necessidade e chegar ali para receber aquilo que é direito dela receber, porque a instituição mandou receber. E aí pega uma pessoa que se julga o dono da verdade, que muitas vezes nos colocamos e questiona, né? Fala, não, é um absurdo, José, é um absurdo. É incrível que tudo que a gente sabe, tudo que a gente aprende, né, é como que a gente cai nesses erros, é brincadeira, né? Bom, por isso a justiça divina com vidas sucessivas, né? Porque hoje, se a gente age desse jeito, amanhã a gente pode estar na fila para sentir essa dificuldade, e aí na próxima a gente não faz mais, né? Observações de ordem fenomênica destinam-se ao ouvido, ou seja, serão esquecidas. A gente vai lá ver o espírito lá se materializando e desaparecendo, algum tipo de objeto e reaparecendo. Isso aí vai desaparecer, isso aí vai cair no esquecimento, né? Afirmativas doutrinárias elevam-se para o bem. Horizontes do conhecimento dilatam-se ao infinito.
processos de comunicação com o invisível progridem sempre, e médiuns sucedem-se uns aos outros. Ou seja, separou muito bem Emmanuel que aquilo que é passageiro, aquilo que vai ficar, e aquilo, né, aquilo que vai ficar no passado, e aquilo que é permanente, né, vai permanecer, vai continuar no futuro, né? Se procura, aí a gente pode lembrar de Marta e Maria de novo, né? Que a Maria foi lá, falou, opa, eu quero isso daqui, porque isso aqui vai ficar, né? Aquela cozinha, aquele prato ali, aquilo vai desaparecer. Se procuras, pois, a própria felicidade, olha a orientação aqui. Aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o teu coração, através da palavra dos benfeitores espirituais, e aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Olha só que coisa, hein? Aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino. Está sendo oferecido o tempo todo, está aí, hein? Né? A gente está sabendo como que está a nossa dedicação, está sendo com toda energia, estamos nos perdendo. Falou uma coisa muito importante, José, o vigiai, né? Vigiai contra as próprias más tendências que nós temos. E a má tendência que nós temos não é a vontade de matar o outro, de esganar o outro, não, isso daí a gente controla bem. As más tendências que nós temos que vigiar é aquelas que muitas vezes nos dão prazer ao executar. E que a gente sabe que é, né, é igual o cupinzinho que começa a comer a madeira do móvel ali. A gente, é só um cupinzinho, deixa ele aí, amanhã são 2, 3, a hora que vê, tem um enxame, essa má tendência que nos agrada, que nós sentimos prazer, é que tem que ser vigiado. Por isso que ela é tão difícil, né? Muito bem, o José, quando diz orai é fácil, vigiai é complicado, né? Muito bem. Então, o pão divino é exatamente essa essência, esse algo que nós precisamos reter, é esse ensinamento que promove o crescimento espiritual, promove a grandeza espiritual. Como você bem falou no início, José, o nosso modelo e guia, Jesus, ele nos oferece, ele nos traz, né, por ordem divina, ele sempre deixou isso bem, muito claro, o pão divino nos apresenta as situações que nos auxiliarão nessa mudança, né? Em busca de sermos espíritos autônomos, independentes, livres e felizes. José? Maurício, então, você vê no versículo, na segunda parte do versículo ali, fala, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quer dizer, tudo vem de Deus, né? Nós estamos recebendo isto tudo de Deus, do Pai, do Criador. Então, por que não? Né? Por que recusar essa bênção que vem dos céus? Por que razão alguém recusaria isso? Por que razão algum de nós iria se manter acomodado em algum lugar sem fazer esforço nenhum para receber aquilo que está sendo dado, que está sendo oferecido? Então, quando o Emmanuel coloca assim, aplica-te com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu, puxa, o quanto de esforço eu preciso fazer, ou eu preciso exigir que outros façam para poder receber o que é bom. Será que eu ainda estou resistindo? Será que eu ainda estou tão apegado às coisas materiais que eu não consigo aceitar aquilo que vem como bênção para mim, que o Pai me entrega como bênção? Então eu preciso abrir meu coração para isso. Eu preciso refletir, eu preciso olhar para mim no espelho e verificar quem sou eu, o que eu estou fazendo. Eu estou no caminho certo? É isso mesmo que eu desejo?
eu sou necessitado de alguma coisa que eu ainda não tenho. Qual é essa necessidade? E o que eu preciso para supri-la? Então, se é este pão divino que eu tenho necessidade, eu vou buscá-lo. Ele está ofertado para todos nós, né? Então, são inesgotáveis os celeiros do pão celestial, como Emmanuel coloca. Inesgotáveis. Então, só falta eu me voltar para eles. Certo, Maurício? Perfeito, José. Chegamos ao final. Te peço que faça uma breve prece de encerramento também. Eu já vou aqui me despedindo dos nossos irmãos. Ok. Meus irmãos, então, todos que nos acompanham, vamos agradecer uma vez mais a Deus Pai pela oportunidade que tivemos de nos reunirmos aqui neste Evangelho no Lar, colocando a nossa mente, o nosso coração para refletir sobre essas palavras de vida eterna que Jesus nos trouxe. Que o nosso coração esteja sempre aberto para ouvir, para refletir, para orar e para reconhecer a nossa pequenez como aprendizes do Evangelho e que continuemos a ter a humildade de receber aquilo que o Pai, com toda a sua bondade, nos oferece. Em nome dele, com as suas bênçãos, encerramos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite.